Em uma terra distante vivia um jovem chamado José, o filho favorito de seu pai, Jacó. Seus 11 irmãos, consumidos pelo ciúme, não conseguiam esconder o ressentimento. O estopim para a tragédia que se seguiria foram os 2 sonhos que José teve. No primeiro, feixes de trigo que representavam seus irmãos se curvavam diante do seu. No segundo, o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam perante ele. Esses sonhos, que pareciam premonições de grandeza, só serviram para inflamar ainda mais a inveja de seus irmãos. A oportunidade para a traição surgiu quando Jacó enviou José para verificar como seus irmãos estavam, enquanto pastoreavam o rebanho, longe de casa. Ao vê-lo se aproximar, eles conspiraram. "Lá vem o sonhador", disseram. A ideia inicial era matá-lo, mas Ruben, o mais velho, sugeriu que o jogassem em uma cisterna vazia, planejando secretamente resgatá-lo mais tarde. E assim, fizeram. Despiram José de sua túnica colorida, um presente especial de seu pai, e o lançaram no poço escuro e frio. Enquanto comiam, viram uma caravana de ismaelitas a caminho do Egito. Foi então que Judá teve outra ideia. Em vez de motê-lo, por que não vendê-lo como escravo? Assim, não teriam seu sangue em suas mãos, e ainda lucrariam. Concordaram, e por 20 moedas de prata, José foi vendido. Para encobrir seu crime, eles mancharam a túnica de José com o sangue de um cabrito, e a levaram ao pai, dizendo que uma fera selvagem o havia devorado. Jacó, devastado pela dor, chorou por seu filho amado, acreditando que ele estava morto. No Egito, a vida de José tomou um rumo inesperado. Ele foi comprado por Potifar, o capitão da guarda do faraó. Apesar de ser um escravo em uma terra estrangeira, a presença de Deus estava com José. Tudo o que ele fazia prosperava. Potifar notou isso e logo o colocou como administrador de toda a sua casa. José irá, competente, honesto e fiel. No entanto, sua aparência e integridade atraíram a atenção indesejada da esposa de Potifar, que tentou seduzi-lo repetidamente. Fiel a Deus e a seu senhor, José recusou firmemente. "Como eu poderia cometer tamanha maldade e pecar contra Deus?" ele disse. Um dia, quando estavam sozinhos em casa, ela o agarrou por sua túnica. Insistindo, José fugiu, deixando a túnica em suas mãos. Humilhada e furiosa pela rejeição, ela usou a túnica como falsa evidência. Gritou, chamou os servos e acusou José de tentar atacá-la. Quando Potifar chegou e ouviu a mentira de sua esposa, sua fúria foi implacável. Sem questionar, ele mandou José para a prisão. Mesmo na prisão, um lugar de desespero e injustiça, Deus não abandonou José. O carcereiro logo viu as qualidades de José, e assim como Potifar, confiou-lhe a administração de todos os outros prisioneiros. José se tornou o responsável por tudo o que acontecia ali. Certo tempo depois, 2 oficiais do faraó, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, foram jogados na mesma prisão. Certa manhã, José os encontrou abatidos e perguntou o motivo. Ambos tiveram sonhos perturbadores na mesma noite, e não havia quem os interpretasse. José, com a sabedoria que vinha de Deus, disse: "As interpretações não pertencem a Deus? Contem-me os sonhos." O copeiro contou que sonhou com uma videira com 3 ramos que brotaram, floresceram e deram uvas. Ele espremeu as uvas na taça do faraó e a entregou. José interpretou: os 3 ramos eram 3 dias. Trouxe dias, o faraó o restauraria à sua posição. José fez apenas um pedido: quando tudo estiver bem com você, lembre-se de mim e peça ao faraó para me libertar. Animado, o padeiro também contou seu sonho. Ele carregava 3 cestos de pães brancos na cabeça, mas as aves vinham e comiam dos cestos. A interpretação de José foi sombria. Os 3 cestos também eram 3 dias. Em 3 dias, o faraó o sentenciaria à morte. E exatamente como José havia dito. 3 dias depois, no aniversário do faraó, o copeiro foi perdoado e reintegrado, e o padeiro foi executado. Mas, na sua felicidade, o copeiro se esqueceu completamente de José. 2 longos anos se passaram. José continuava na prisão, esquecido. Então, o próprio faraó teve 2 sonhos que o deixaram profundamente perturbado. Em um, 7 vacas gordas saíam do rio Nilo, seguidas por 7 vacas magras que as devoravam. No outro, 7 espigas de grão, cheias e boas, eram engolidas por 7 espigas mirradas. Nenhum dos magos ou sábios do Egito conseguiu interpretar os sonhos. Foi nesse momento que o copeiro-chefe se lembrou de José. Ele contou ao faraó sobre o jovem hebreu na prisão que havia interpretado seu sonho com precisão. Imediatamente, faraó mandou chamar José, trazido da masmorra. José se apresentou, faraó contou seus sonhos e José, mais uma vez, atribuiu a sabedoria a Deus.
Ele explicou que os dois sonhos tinham o mesmo significado. Deus estava mostrando ao faraó o que estava para acontecer. As 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias representavam 7 anos de grande fartura em todo o Egito. As 7 vacas magras e as 7 espigas mirradas representavam 7 anos de uma fome tão severa que faria todos se esquecerem da abundância anterior. José não apenas interpretou, mas também ofereceu um plano de ação. Ele aconselhou Faraó a escolher um homem sábio e criterioso para governar o Egito, armazenando 1/5 de toda a colheita durante os 7 anos de fartura. Essa reserva serviria para sustentar o país durante os 7 anos de fome. Faraó ficou tão impressionado com a sabedoria de José que declarou: "Poderíamos encontrar alguém como este homem, em quem está o Espírito de Deus?" E assim, Faraó nomeou José o governador de todo o Egito, o segundo homem mais poderoso do reino. Os 7 anos de abundância vieram como previsto, e José administrou o armazenamento de grãos com maestria. Quando os 7 anos de fome começaram, a crise atingiu não apenas o Egito, mas todas as terras ao redor. A notícia de que havia grãos no Egito se espalhou, e pessoas de toda parte vieram para comprar comida. A fome também chegou a Canaã, onde viviam Jacó e seus filhos. Sem alternativa, Jacó enviou seus 10 filhos mais velhos ao Egito para comprar grãos. O único que ficou foi Benjamim, o irmão mais novo, pois Jacó temia perder outro filho amado. Quando os irmãos chegaram ao Egito, foram levados perante o poderoso governador. Eles se curvaram diante dele, com o rosto em terra, sem a menor ideia de que estavam se curvando perante o irmão, que haviam vendido como escravo anos atrás. Os sonhos de infância de José estavam se cumprindo. José os reconheceu imediatamente, mas fingiu não conhecê-los. Falando asperamente através de um intérprete, ele os acusou de serem espiões. Eles protestaram, contando sobre sua família, seu pai idoso, e um irmão mais novo que ficou para trás, e outro que já não existia. Para testar seus corações, José os colocou à prova. Ele os manteve presos por 3 dias, e depois disse que um deles ficaria como refém, enquanto os outros voltavam com comida e traziam seu irmão mais novo. Para provar que diziam a verdade, atormentados pela culpa, eles disseram uns aos outros em hebraico, sem saber que José os entendia: "Certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão." José, ouvindo tudo, se afastou para chorar. Ele reteve Simeão como refém e mandou os outros de volta, mas secretamente ordenou que o dinheiro deles fosse devolvido em seus sacos de grãos. De volta a Canaã, a descoberta do dinheiro em seus sacos os deixou apavorados. Jacó, ao saber que precisaria enviar Benjamim recursos sevementamente, mas a fome se intensificou e o grão acabou. Judá, sentindo o peso da responsabilidade, prometeu ao pai que seria o fiador da segurança de Benjamim. Relutantemente, Jacó concordou. Eles retornaram ao Egito, desta vez com Benjamim. Ao ver seu irmão mais novo, José ficou profundamente comovido e teve que se retirar para chorar novamente. José preparou um banquete para eles, tratando Benjamim com honra especial. Mas o teste final ainda estava por vir. Ele ordenou que seu copo de prata fosse colocado secretamente no saco de grãos de Benjamim. Quando os irmãos partiram, José enviou seu administrador para alcançá-los e acusá-los de roubo. O copo foi encontrado com Benjamim. Desesperados, eles retornaram a José, que declarou que Benjamim se tornaria seu escravo. Foi então que Judá se adiantou. Em um discurso comovente, ele ofereceu a si mesmo como escravo no lugar de Benjamim, para poupar seu pai da dor de perder outro filho. Ao ver a mudança genuína no coração de seus irmãos, especialmente em Judá, José não conseguiu mais se conter. Ele mandou todos os egípcios saírem da sala e, em meio a lágrimas, revelou sua identidade: "Eu sou José. Meu pai ainda está vivo?" Os irmãos ficaram paralisados de medo e choque, mas José os acalmou. "Não se aflijam nem se culpem por terem me vendido para cá, pois foi para preservar a vida que Deus me enviou à frente de vocês." Ele explicou como Deus usou o mal que eles fizeram para um bem maior, salvar inúmeras vidas, incluindo a deles. A notícia chegou ao faraó, que ficou feliz, e ordenou que José trouxesse toda a sua família para o Egito, para viver na melhor parte da terra, a terra de Gozém. José enviou seus irmãos de volta com presentes, carros e provisões. Ao ouvirem que José estava vivo e era o governador do Egito, o coração de Jacó quase parou. Mas quando viu os carros que José enviou, seu espírito reviveu. "Basta", disse ele. "Meu filho José ainda está vivo, irei vê-lo antes de morrer." E assim, a família de Israel se mudou para o Egito, onde foram salvos da fome e se reuniram com o filho que pensavam ter perdido para sempre. A história de José é um poderoso testemunho de que, mesmo nos vales mais escuros da traição e da injustiça, a mão soberana de Deus está tecendo um plano de redenção e providência.
Obrigado por assistir. Se você gostou desta história, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais conteúdo como este.